A história da Igreja de Cristo é formada da história de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que ouviram um chamado de Deus, um chamado de Jesus Cristo. Vinde, vem, segue-me. Esse é o convite, um convite para seguir o Mestre, para sermos discípulos, para sermos alunos, para sermos aprendizes. O nosso Mestre é o Senhor, o exemplo a ser seguido, a pessoa a ser seguido não é uma religião, mas é uma pessoa que deixou os céus, veio habitar a terra e veio nos falar a respeito do reino de Deus e como chegar, como entrar no reino de Deus, como ter o domínio de Deus sobre as suas vidas. E essa história, a história de homens simples, a história de um diácono, a história de diáconos, de homens de Deus que continuam sendo registrados. E lembrando que este que seria escolhido, estes 7 homens que seriam escolhidos para administrar, para cuidar da mesa, para cuidar da assistência social, da alimentação das viúvas, tinha que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Trabalho, cuidar da mesa, fazer a distribuição da ração, a distribuição do alimento diário. Viúvas que estavam desassistidas e precisaria da assistência da igreja. E Deus move o coração, o Espírito Santo age no meio da sua igreja e levanta quem Ele quer. Levanta pessoas que ofertam, pessoas que doam tudo o que têm, pessoas que vendem as suas propriedades e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, na administração dos apóstolos, para atender a necessidade do corpo de Cristo. Deus levanta homens e mulheres para ser servos, para ser instrumento. Estevão, um desses diáconos, um desses homens que foi escolhido, que é de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele está exercendo o seu ministério. E no versículo 8 do capítulo 6 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este homem, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, a palavra de Deus diz que ele também é cheio de graça e cheio de poder. E ele faz prodígios e grandes sinais entre o povo. E a história continua. A luz se manifesta, a luz é revelada e a oposição surge. A semelhança do nosso mestre, do mestre que veio ensinando com grande sabedoria, com grande graça, cheio de autoridade, levanta a oposição, levanta os perseguidores, pessoas que tiveram inveja daquilo que ele realizava. Aqui, um servo de Jesus Cristo, alguém que o ouviu, alguém que o está seguindo, alguém que está fazendo como o Mestre fez, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, com grande poder e fazendo a obra de Deus. Mas a oposição se levanta, a oposição tenta, no conhecimento, no argumento, questionar este homem. Mas a palavra de Deus diz que eles não podiam resistir. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não tinha como.
um homem cheio do Espírito, um homem cheio de poder, cheio de graça, da graça de Deus. Não tem como discutir, não tem como provar o contrário. E aí é necessário suborno, é necessário contratar, é necessário pagar homens que falem a mentira, que façam falsas acusações, que dê um falso testemunho. Essa história é uma história que se repete, porque isso aconteceu no passado, antes, e aconteceu depois de Jesus, depois de Estevão, e na vida da igreja e na vida de servos e servas de Deus. Pessoas que foram pagas, subornadas para falar mentira, para dar falso testemunho, para fazer acusação, para que esses homens que estão cumprindo uma missão, obedecendo a um chamado, sejam interrompidos, sejam tirados, sejam mortos, sejam aniquilados. Mas ele continua cheio de graça, cheio do poder, apresentando a sua defesa. E a pergunta no capítulo 7, versículo 1, diz: depois de serem levados ao sinédrio, depois de todo esse movimento, contratando, subornando pessoas, Estevão é levado perante o sinédrio, diante dos juízes da cidade, para que ele fosse julgado. E a primeira pergunta é, capítulo 7, versículo 1, então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Porventura, o que esses homens estão dizendo é verdade? Me chama a atenção e nós temos um capítulo inteiro onde este homem de Deus apresenta a defesa. Ele vai responder a esta pergunta. E ele responde, esse homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus e do poder de Deus. O que é que esse homem faz? Ele faz uma exposição da história, a história do povo de Deus. A história do povo de Deus que começa também com um chamado de Deus a Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Alguém que atende a um chamado, alguém que está ouvindo a voz de Deus, está seguindo baseado em uma promessa. E aqui, no capítulo inteiro 7, ele vai contar esta história que começa com Abraão, com a sua descendência, Abraão que é feito uma promessa, alguém que diz que recebeu, foi colocado nessa terra, mas não recebeu a herança nem do lugar onde a planta do seu pé pisava, nem onde ele estava em pé era seu, nada era seu. Mas havia uma promessa da parte de Deus, que Deus daria àquela terra à sua descendência. E é interessante que diz, quando ele nem filho ainda tinha, quando ele estava avançado em idade, mas havia uma promessa de que ele seria pai de muitas nações e que ele daria a sua descendência, a terra onde o Senhor estava levando. Chama-me a atenção este fato. Este homem cheio do Espírito Santo, ele não fala de outra coisa a não ser da palavra de Deus. Ele não está preocupado de falar de si, não está preocupado com a sua reputação, mas está disposto a fazer uma explanação do chamado de Deus, daqueles que ouviram o chamado, estão seguindo este chamado, estão ouvindo esta promessa, estão caminhando em direção à promessa de Deus, ao cumprimento da promessa.
Este homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de graça, ele é cheio da palavra. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, hoje temos figuras, personagens que é dito que são crentes, que são cristãos, que são líderes, grandes líderes, mas que não conhecem nem a própria história, nem a história do povo de Deus, nem a história da igreja do Senhor. São figuras estranhas, que não têm conhecimento, é dito que tem muito poder, é revelado que há muito poder, mas não tem a graça de Deus, não tem o poder do Senhor e não tem nenhum conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, me desafia, por isso é desafiador esse personagem, esse diácono, esse servo, esse administrador da mesa, esse diácono, esta pessoa que serve o corpo de Cristo, o conhecimento que ele demonstra da palavra de Deus. Que possamos continuar, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra, e que esta palavra possa ser compartilhada. Por isso, ajude-nos a compartilhar a palavra do Senhor. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho, para que esse Evangelho possa trazer luz, possa trazer esperança e possa trazer uma nova vida àqueles que dela necessitam. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.